deu para o Botafogo ontem um grande jogo no Rio de Janeiro. Tem as informações do Palmeiras. Diga lá, Lelê, boa tarde. No Palmeiras, um grande jogo ontem no Engenhão. Talvez o melhor jogo da temporada, um jogo cheio de alternativas, que teve nos goleiros o ponto alto dos times, né? Os dois foram muito bem. John com pelo menos 3 ou 4 defesas espetaculares e da mesma forma o Everton. Na segunda etapa, Luiz Henrique fez a jogada pro gol do Tiquinho Soares, né? Um lance que definiu a partida pro Botafogo, né? Mas um confronto realmente muito legal. E claro, sobraram algumas reclamações por parte do Palmeiras em relação à arbitragem. O Abel analisou o duelo, né? E também citou aí sobre essas questões do apito ontem no Nilton Santos. Vou-te falar de lances da primeira parte. 3, 4 minutos, o Lopes isolado ia para o golo, fazer golo. Há 15 dias atrás, neste mesmo estádio, contra o Atlético de Mineiro, o Luís, e isolado, não tocou na bola, o zagueiro do Atlético Mineiro fez falta. O que é que aconteceu? Aos 20 minutos de jogo, o que é que aconteceu? Não estavas cá, mas vocês sabem o que é que aconteceu? Foi quem? Foi expulso. Portanto, essa é a primeira. Segunda, o mesmo Lopes tem uma na cara do goleiro. Isto tudo na primeira parte. Terceira, o Estevão, um cruzamento da direita de cabeça dentro da área. Quarta, um remate do menino dentro da área que saiu ao lado. Estes são os 4 remates que nós fizemos na primeira parte. Portanto, isto é a minha opinião. Vou-te dizer mais uma vez, achei um jogo extremamente equilibrado, onde o detalhe que fez a diferença hoje foi a eficácia. E teve outros detalhes que eu não controlo, mas por isso é que eu pergunto quais são os critérios. Há erros graves hoje no jogo que influenciam e condicionam o desenrolar do mesmo. Bom, tá aí, portanto, o técnico alviverde, preocupação em relação a Estevão, né? Teve um lance onde o pé dele ficou preso, quando ele vai fazer uma tentativa de um drible, e o pé dele ficou preso, torceu, ele tentou voltar, não conseguiu. E as imagens da saída do estádio, né? Ele amparado pelos jogadores do Palmeiras, ainda com dificuldade de andar, né? Então vamos aguardar aí mais informações, mas fatalmente o Estevão ficará fora das próximas partidas, né, pela lesão que ele teve. Estreia do Felipe Anderson, que entrou bem no segundo tempo, né, já bastante participativo. O Maurício também fez a sua estreia, né, e o Verdão, portanto, aí teve esses jogadores atuando boa parte da segunda etapa. Agora contra o Cruzeiro, sábado à noite no Allianz Parque, né, o Verdão vai tentar voltar a vencer, né, provavelmente com a ausência do Estevão, Felipe Anderson já ganhará sua primeira chance como titular alviverde. Sobre o jogo, a gente vai falar daqui a pouco do John Textor, da manifestação de alguns torcedores do Botafogo pendurando bonecos em viadutos próximos ao estádio. Eu quero ouvir a opinião de vocês, mas vamos falar do jogo. Tinha um entendimento diferente do árbitro no jogo de ontem, e se isso poderia mudar a partida, claro, de novo com uma expulsão, um jogador a menos para um dos lados. Já aconteceu no ano passado isso. Aliás, foi motivo, né, de muita reclamação do John Textor, até ironizando e dando a entender de que outros fatores teriam influenciado na decisão do campeonato dentro de campo, e todo mundo já sabe que a Leila agora processa o Botafogo. Os dois têm esse embate na justiça, não só do que aconteceu no campo, mas isso ganhou desdobramentos também fora dele. E a bola é lançada e o Flaco Lopes é agarrado pelo Alexander Barbosa, toma cartão amarelo. O Palmeiras reclama demais, queria o zagueiro do Botafogo na rua. Vocês têm uma leitura diferente? E até que ponto isso mexeria no jogo, nessa vitória que foi a do Botafogo, com 11 contra 11. Repito, Alexander Barbosa toma só cartão amarelo no lance. Bom, é o seguinte, a regra manda expulsar, mas duvido, com os nossos árbitros bunda moles aqui, a gente já conhecendo o padrão da arbitragem do futebol brasileiro e toda a polêmica que envolve Textor com a diretoria do Palmeiras, com o próprio clube, aos 3 minutos, você acha que o Daronco ia ter peito e aquilo roxo para expulsar o zagueiro? Mas o que era o certo? A regra diz que é para expulsar. Você expulsaria? Eu expulsaria. Mas se tratando de arbitragem do futebol brasileiro, com 3 minutos do primeiro tempo, ou seja, o jogo havia acabado de começar. Eu duvido que não só o Daronco, qualquer outro árbitro expulsaria. Duvido muito. Agora, se fosse Palmeiras ou Botafogo com um time menor,
Aí eu coloco em dúvida se expulsaria ou não. Se fosse um time menorzinho, capaz que sim, mas time do tamanho do Botafogo e do Palmeiras fez vistas grossas, mas aí vocês podem dizer, mas ele era tinha 2 na cobertura. Pô, mas o Flaco Lopes ia sair cara crachá, tudo bem, ele recebeu essa bola na intermediária. Não sei não, hein? Não sei não, acho que o Bastos chegaria, é o Bastos que tá ali do lado, né? Ele tá do lado, né? Eu acho que ele chegaria no Flaco Lopes. Ivan, estava indo em direção ao gol, estava praticamente no corredor central ali. Não, a bola... crachá. O zagueiro que cometeu a falta já não alcançaria. Praticamente no círculo, Alexander né? Barbosa, é o que não alcançou que agarra. Exato. Se fosse um time menor, ele expulsaria, mas esse clássico de ontem aí, com 3 minutos do primeiro tempo... Botafogo beneficiado, amarelo. era rua pro zagueiro, que fez um grande jogo, Alexander Barbosa, aliás. Então, eu fico com a impressão que o Bastos chegaria de qualquer forma no lance, né? Eu acho que ele não ficaria livre, cara a cara com o goleiro adversário. Mas a regra não diz, eu tenho a impressão. Tá aí, ó. Ele ia sair. O Bastos tá muito atrás, pelo menos uns 2, 3 metros atrás do lance. Eu também até acho que muito claro, né? Mas... Eu imagino que o árbitro entendeu pra não expulsar. Mas você não VAR, você não ia ajudar em nada a arbitragem. Entendeu? O VAR só pode acionar o árbitro de campo. O árbitro de vídeo só pode chamar o árbitro de campo se ele entender que era uma situação clara de gol, ou seja, para expulsão. Então, você não ia ajudar em nada, porque você ia ter a impressão, tem que ter convicção. Eu concordo com vocês, eu acho que a jogada é para expulsão. Eu só tô aqui colocando... ou tentando entender por que o árbitro não foi lá e expulsou o jogador do Botafogo. Errou, prejudicou o Palmeiras ou não? Eu acho. E aí, Sapolino? Também acho. Mas pra não, tá muito claro o lance. Não tem como você ter dúvida em relação ao jogador do Botafogo que impede a chegada do Flaco Lopes no gol. Ele ia ficar cara a cara. Ele agarrou uma jogada de futebol americano. Exato. Só que eu acho assim, já todo mundo aqui já deu a sua opinião em relação à expulsão ou não do jogador. Eu acho que um jogo do tamanho desse, pela maneira como as coisas aconteceram em campo, eu acho que a gente não tem que só focar nisso, né? Acho que a gente tem que falar do futebol das duas equipes. Mas isso muda jogo, Sapolino. Muda jogo, mas não mudou, porque ele não expulsou. Então, mas foi um erro. Foi um erro, óbvio. O Palmeiras tem que reclamar, já está reclamando, né? Vamos ver se o Textor vai falar alguma coisa. Obviamente não, né? Mas é isso, faz parte do futebol. A gente vê lances como esse todos os dias, o tempo todo, toda hora, e as coisas não mudam. Agora, foi um espetáculo de jogo, 2 equipes com uma intensidade absurda, poderia ter terminado 6-6. Foi um grande jogo. A gente tem que falar da atuação dos 2 goleiros, que foi absurda. Eu acho que isso também a gente tem que levar em consideração, porque foi 1-0 só pro Botafogo, né? E o Ivan falou muito bem no começo do programa, as 2 equipes que brigam ponto a ponto, vão brigar até o final da competição, né? Juntamente com o Flamengo, pode ser que o São Paulo aí entre nessa briga também, não sei. Depois do resultado importante de ontem, pela maneira como aconteceu também. De qualquer forma, já deu pra ver um pouquinho do Felipe Anderson, a gente vê como é um jogador diferenciado, né? Tá ainda jogando em alto nível, o jogador pega na bola, você já vê que o cara é diferente, eu acho que isso ele demonstrou ontem em pouco tempo. Então é um jogo pra gente ter saboreado, pra quem gosta de futebol. Lembrando que o Botafogo, ano passado, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, venceu o Palmeiras no Allianz. Então, assim, tem muita coisa pela frente. Eu tenho certeza que, mesmo com a derrota, o palmeirense ontem não ficou chateado por tudo que o time fez em campo, como representou. Uma equipe muito pronta, ainda mais forte com essas chegadas desses jogadores. Então, assim, sorte da gente de poder ver tudo isso que a gente viu ontem. Eu acho que vem muito mais pela frente. A rivalidade só aumenta. E lamentável o que a torcida do Botafogo fez também, que eu acho que a gente tem que falar um pouquinho também. Bom, do jogo propriamente dito, foi talvez um dos melhores jogos do campeonato, né? Puxa vida, que jogo maravilhoso, passou até rápido, né? Porque jogo bom passa depressa mesmo. Isso é verdade. Né? Com os 2 goleiros fechando o gol, tanto o Everton como o John, né? Foi um jogo delicioso de a gente apreciar, e Botafogo e Palmeiras... a rivalidade tá ficando cada vez mais acirrada, né? Por tudo que ocorreu fora e o que está ocorrendo ultimamente dentro do gramado, né? E essas equipes vão se encontrar daqui a 28 dias na Libertadores de América. Um jogo lá, é lá no dia 14 de agosto, e um jogo cá, né? Uma semana após. Então, é mais um ingrediente para Botafogo e Palmeiras. Mas para mim, já está definido quem vai brigar pelo título. Eu ainda acho que o Palmeiras vai bater campeão.
Ainda acho isso, apesar da derrota. São só 3 pontos, 21 jogos para disputar, tem muita coisa ainda, mas para mim não vai fugir de Palmeiras, Flamengo e Botafogo. O resto é tudo, vai bater palma para doido dançar e vai brigar aí por uma vaguinha na Libertadores. Também gostei da estreia do Felipe Anderson, vai agregar muito, tem que arrumar, daqui a pouco vai ter que arrumar um espaço para ele jogar no time titular. Não gostei da participação do Maurício, que também entrou no segundo tempo, inclusive eu nem entendi a contratação pelos valores que o Palmeiras se propôs a pagar pelo jogador. Ele é bom. Né? É bom, mas eu não sei se vai servir, não, que o Palmeiras está recheado de bons jogadores, né? Enfim, mas do Maurício eu não gostei da estreia do Felipe Anderson, mas foi um jogaço de bola, 1-0 Botafogo, tá tudo certo. Dá para o Palmeiras se recuperar, são só 3 pontos em relação à liderança da competição. Mas, reputa um dos melhores jogos da competição, Pimpo. Até o Caio Paulista ontem entrou aceso, jogou poucos minutos, mas jogou bem. A imagem do que aconteceu com bonecos pendurados ali, vai. Aí, na minha opinião, brincadeira de péssimo gosto, atitude de péssimo gosto. Um era o seu Edinaldo. O outro boneco é o boneco da Leila, que nem foi ontem. E já emenda o Textor também. Eu vou até falar aqui o que o Textor disse, porque esse tema foi abordado, né? Esse tema foi abordado com o presidente, com o mandatário, com o CEO do Botafogo. Bota aí, Rafael Paco, por favor. A little girl in my lap around the stadium gave me this little bracelet. It says love on it. That's important. Uma garotinha me deu uma pulseira na volta ao estádio com a palavra amor. Isso é importante para todos. Sempre dizemos que os campeonatos são feitos de amor e não de ódio. Isso que representou hoje era ódio. Aquilo não é o Botafogo, não nos ajuda a vencer e nem ajuda o time. Quero pedir desculpas a Leila e ao Edinaldo. Tudo é sobre amor. Segundo o texto, o Botafogo também fez nas redes sociais. Se colocou à disposição e mostrou solidariedade, contrário a essa atitude. Em nota oficial, o Botafogo fez isso, tá aí a tela mostrando para você a mensagem do Botafogo. Mas aí eu sou obrigado a dizer, o seu Textor, você tem culpa disso, você alimentou isso ano passado falando que o campeonato era esquema, que era manchado, que era arranjo, que a inteligência artificial mostrou o contrário. Você também tem culpa nisso, Textor, mas antes tarde do que nunca. Você tentou passar ontem uma mensagem de amor depois do jogo. Brincadeira pesada, né? Espalhar boneco, né? Pendurar boneco pelo pescoço. Gente, totalmente desnecessário. Enforcado. Foge completamente do intuito do futebol, entendeu? Aliás, a gente tem visto cenas muito lamentáveis. Eu acho que alguns dirigentes também fomentam isso. Isso é muito ruim, né? Para o futebol. Chega, né? Não dá pra ficar dando ibope pra isso, e acho que o Botafogo teve uma atitude decente, correta, obviamente, diante de um acontecimento desse que tem que ficar pra trás. Tomara que não aconteça mais. Essa mesma atitude? Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a nota, como o Dani tá dizendo aqui, foi antes do jogo. Foi depois, né? Não tem como você passar pano pra uma situação como essa. Enquanto o torcedor não colocar na cabeça que futebol é entretenimento, isso aí é brincadeira. Futebol é para você curtir com seus amigos, inclusive aqueles que torcem contra o teu time. Né? É para tirar barato, é isso. Os caras hoje estão levando o futebol para outro lado. Infelizmente a gente tem que ver essas imagens aí que não tem nada a ver com futebol. Tenho saudade quando os jogos eram disputados, os clássicos aqui de São Paulo, que as torcidas eram juntas, principalmente na numerada lá no Morumbi, que acompanhei muitos jogos, Palmeiras e São Paulo e Corinthians e Palmeiras. Eu acompanhei muitos clássicos lá, perto de torcedores rivais. Acompanhei muito, e hoje eu lamento. Hoje a gente tem que, principalmente aqui em São Paulo, engolir torcida única por conta da violência. Eu tenho saudade daquelas apostas de Serginho Chulapa com o Casagrande. Eu vou fazer gol em vocês, aquelas provocações sadias, né? Quem perder doa tantas cestas básicas e tal. Hoje não pode nem ter esse tipo de brincadeira que o pessoal leva
pro outro lado, é tudo guerra, tudo vamos bater. Eu tenho amigos meus que foram torcedores, eu não vou citar as torcidas aqui, mas de organizadas que saíam dispostos a só brigar no meio do caminho. Pra que isso? Pra que essa bobagem? Vamos se unir. A gente é um povo só. Somos todos irmãos. Que porra. Eu torço pro X, o Y eu sou contra ele. Vamos lá matar, vamos lá bater. Para com isso, para de bobagem.